O objetivo do 4º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira é apresentar e discutir o andamento das ações do Plano de Fortalecimento do Ambiente Institucional, no âmbito da Parceria Nacional para a Inclusão Financeira. O evento também será ambiente para debater a atuação das cooperativas de crédito, celebrando o Ano Internacional das Cooperativas. A 7ª sessão terá como tema diversificação e melhoria dos serviços financeiros. E para compor a mesa, convidamos o moderador desta sessão, senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil. Os palestrantes, senhor Gustavo Marrone, diretor de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Senhor Fábio Henrique de Souza Coelho, coordenador-geral de pesquisas atuariais, contábeis e econômicas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Senhora Maria Augusta de Queiroz Alves, da Coordenação Geral de Produtos da Superintendência de Seguros Privados. Senhora Ellen Vernick Nascimento, consultora técnica do Programa de Tecnologia do Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres. Com a palavra, neste momento, o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, para suas considerações e condução dos trabalhos. Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos ao 7º painel do nosso 4º Fórum Banco Central de Inclusão Financeira. Algumas informações iniciais. O tempo de fala de cada palestrante, de acordo com as recomendações que eu recebi aqui da Elvira e dos demais organizadores, é de até 15 minutos. É importante que nós observemos esse tempo no sentido de que tenhamos um orçamento para perguntas ao final da apresentação dos painelistas. Aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, por favor, façam-nas por escrito e entreguem as nossas auxiliares que estão vestidas de preto. Elas trarão as perguntas até a mesa. O objetivo deste painel é discutir a ação número 2 do Plano de Ação para o Fortalecimento do Ambiente Institucional, qual seja, fomentar a diversificação e a melhoria dos serviços financeiros, tornando-os mais adequados às necessidades da população. A finalidade da ação número 2 é contribuir para que a população brasileira, em especial a parcela de menor renda, tenha crescente acesso a serviços financeiros adequados às suas necessidades, inclusive instrumentos de poupança, seguros e previdência. Este painel, portanto, pretende estimular o debate em cima da questão colocada na abertura pela ministra Tereza Campelo, ou seja, acerca da necessidade de se pensar em produtos financeiros adequados ao público de menor renda, por exemplo, microseguros, micropensões, etc. Eu gostaria de mencionar que o Subcomitê de Inclusão Financeira, já institucionalizado e com primeira reunião oficial e do grupo técnico correspondente realizadas, tem por objetivo estimular, junto aos demais parceiros reguladores de serviços financeiros, SUSEP, Previc e CVM, a possibilidade de definição de novos produtos
mais adequados ao perfil dos novos consumidores criados no contexto da chamada nova classe média, estimada em cerca de 40 milhões de potenciais clientes. Esses novos produtos financeiros deveriam estar mais condizentes com o perfil de renda e riscos desse segmento da sociedade. Tal trabalho demanda, no entanto, a melhor compreensão da demanda desse segmento. É importante, afinal, como para aqueles que são economistas bem conhecem, né, a demanda gera a oferta. Então, na medida em que nós temos uma demanda crescente por microserviços, microseguros, micropensões, etc., é natural que se espere o surgimento de empresas interessadas em ofertar esses produtos. Nesse sentido, o subcomitê tem explorado, nesse primeiro momento, a verificação e a discussão de pesquisas e estudos sobre esse novo conjunto de consumidores, tema que, inclusive, foi tratado em outro painel. Como palestrantes nesse evento, nessa sessão, nós vamos ter inicialmente o Gustavo Marrone. O Gustavo é advogado, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Atualmente é diretor de autorregulação da FEBRABAN. Após o Gustavo, nós teremos o Fábio Henrique de Souza Coelho. O Fábio é engenheiro civil e mestre em Economia Pública pela Universidade de Brasília. E mestre em Administração de Empresas pela COPIAD, no Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Fábio também é funcionário da Casa, é funcionário do Banco Central, no Banco Central ele trabalhou já no Departamento Econômico, na Diretoria de Política Econômica, e atualmente o Fábio ocupa o cargo de coordenador geral de pesquisas atuariais, contábeis e econômicas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Após o Fábio, nós iremos ouvir as considerações da Maria Augusta de Queiroz Alves. A Maria tem MBA em Previdência Complementar pela Ideias da COP, da UFRJ, é graduada em Ciências Atuariais pela Universidade Estácio de Sá e em Administração de Empresas pela UFRJ. A Maria é responsável pelo setor de microseguros e coordenadora substituta da Coordenação de Estudos e Projetos e Estatísticas da Coordenação Geral de Produtos da SUSEP. Como quarto painelista, nós teremos a Ellen Wernick Nascimento, que é consultora da SEGAP no Brasil. O interesse das pesquisas desenvolvidas pela Ellen se concentra no comportamento financeiro dos beneficiários de programas governamentais de transferência de renda, bem como o desenvolvimento do modelo de correspondentes bancários no Brasil. A Ellen tem mestrado em Políticas Públicas pela Victoria University of Wellington, na Nova Zelândia. Especialização em Administração Pública pela Universidade Cândido Mendes e graduação em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Então, nós vamos começar passando então a palavra ao Gustavo Marrone. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente da mesa, Carlos Hamilton Araújo, diretor do Banco Central do Brasil, na pessoa do qual saúdo todos os integrantes da mesa.
O tema que foi escolhido para que eu viesse aqui apresentar é autorregulação como mecanismo de proteção ao consumidor e de melhoria dos serviços bancários. O primeiro aspecto a ser levantado aqui na discussão é o que seria um sistema de autorregulação. Acho que muito se comenta, muito se fala sobre autorregulação, mas não existe um conceito definido e exaustivo sobre o tema. Obviamente que a autorregulação significa uma autodisciplina, né, com aprovação de regras e a própria supervisão do mercado. Mas eu acho que na visão que nós temos na FEBRABAN, e acho que na visão mais moderna sobre autorregulação, ela vai um pouco além da questão de uma autodisciplina do mercado. Na verdade, ela me parece muito mais a criação de uma estrutura organizacional que possa não só aprovar as regras, como supervisionar de maneira sistêmica o cumprimento dessas regras. Então, autorregulação, no entender hoje da FEBRABAN, significa a criação de uma entidade que possa fazer esse trabalho de uma forma organizada com modelo de governança, e não apenas o mercado se autodisciplinar de forma competitiva ou de outra forma que possa ser levantado. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, que às vezes gera muita confusão sobre autorregulação. A autorregulação pressupõe, no nosso entender, a criação de um modelo de governança com entidade organizada e com supervisão sistêmica do cumprimento das regras. Eu passo aqui um espectro do que, no entender nosso, as esferas de atuação do Estado ou de entes privados no modelo econômico. Então, aqui a gente tem desde a não regulação, a ausência total de qualquer tipo de autodisciplina ou de regulação estatal, passando por uma autorregulação nos modelos do que eu acabei de mencionar, a uma corregulação, que seria a convivência simultânea entre regulação estatal e autorregulação, e a regulação estatal propriamente dita, sem nenhum tipo de possibilidade do mercado se autodisciplinar. Também gostaria de levantar alguns pontos que nós entendemos importantes no mecanismo de autorregulação, alguns ganhos que o mercado pode ter com um processo de autorregulação organizado. Ele eleva os seus estándares de conduta, ele eleva o padrão do que as empresas, do que o mercado espera que possa ser feito, e aí a vantagem de você ter melhores serviços, e no caso específico da FEBRABAN, uma melhora no respeito e na relação com o seu consumidor, com o seu cliente, né? Ela possibilita uma utilização da expertise do mercado na criação dessa autodisciplina. Quando o próprio mercado se reúne para criar normas de procedimento, de conduta, ele tem a sua expertise para conseguir uma melhor eficiência nesse processo. Também ele consegue uma melhor flexibilidade e adaptação do seu produto às regras legais. No caso específico do Brasil, por exemplo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma aberta, né, que vale para toda a sociedade, todos os mercados, e a autorregulação, em alguns aspectos, ela consegue trazer os princípios do Código de Defesa do Consumidor à própria área financeira, bancária, dando uma melhor proteção, uma melhor transparência a esse consumidor. Também ela gera um menor ônus regulatório, né? O agente regulador ele não precisa disciplinar em todos os seus níveis a atividade bancária, a atividade do setor. No modelo de cooperação, pode-se o ente regulador regular o macro, né, e deixar para a atividade específica do setor uma autodisciplina, isso você ganha em eficiência. Também os sistemas de autorregulação, bem elaborados, bem efetivados, eles geram próprio orgulho para o mercado. O mercado ele ganha uma credibilidade social à medida que ele se autorregula, ele assume um compromisso, ele consegue cumprir esse compromisso, passando à sociedade uma imagem de respeito, de transparência, e de que realmente ele consegue prestar um serviço de melhor qualidade, respeitando o seu cliente, né?
ao menor custo para o Estado. Obviamente, quando você tem menos regulação, você tem um menor custo. Quando o mercado pode se autogerir, o Estado não precisa de tantas atividades fiscalizatórias de supervisão, é o menor custo. E, no final das contas, o mercado pode funcionar melhor. Quando se fala em autorregulação, principalmente na área financeira, a ideia é que o mercado consiga ser sustentável e funcionar melhor ao longo do tempo. Eu trouxe aqui alguns modelos internacionais, vou passar muito rápido porque o tempo é curto, de algumas situações de autorregulação ocorridas no direito comparado, em outros mercados. Nós temos o caso dos Estados Unidos, é um caso mais voltado à área de seguros, e nós temos o caso da Grã-Bretanha, do Reino Unido, onde você tem duas fases distintas de autorregulação. A primeira, que foi até 2009, né, que era chamada de Banking Code Standing Board, que era uma autorregulação muito forte, onde praticamente todas as atividades do setor financeiro eram autorreguladas, existia uma pouca atuação do Estado, existia sim uma regulação, mas ela não era tão extensa, ela deixava muito para a autorregulação disciplinar alguns aspectos. Em 2008, com a crise econômica americana e depois europeia, se entendeu melhor na Grã-Bretanha se trazer mais poder à regulação estatal, tirando um pouco das competências da entidade de autorregulação, mas deixando um aspecto muito importante, muito vasto e importante para nós hoje aqui nesse painel, que é a questão do crédito. De Banking Code virou Lending Code, então a autorregulação hoje no Reino Unido ela é focada na questão do crédito responsável, né? Então foi uma evolução fruto da crise, mas que me parece hoje mais adequada ao momento que nós vivemos, o tratamento de uma questão muito importante, que é a questão do crédito. E eu trouxe também um estudo sobre autorregulação feito na Grã-Bretanha, inclusive, na Universidade de Bath, né, que fez um estudo sobre como pode ser enxergado a autorregulação, como que ela foi desenvolvida na Grã-Bretanha, e serve um pouco de paradigma para o que nós estamos trabalhando aqui no Brasil. Ela tem as suas... ela fala das origens do século XIX, da autorregulação, né? Fala no século XX, um primeiro recuo, né, com maior prevalência do Estado, isso eu vou explicar na sequência mais para frente, na evolução do próprio Estado de Direito, né? Então, você tinha uma autorregulação forte no século XIX, no século XX, o Estado começou a fazer fazendo uma interferência maior na economia, intervindo mais na economia. Obviamente, isso diminui o poder, a competência da autorregulação. E depois, no final do século XX, um retorno a essa proposta de autorregulação, com uma mudança de foco em 2009, como eu disse, em virtude da crise. Aqui, a evolução da autorregulação num aspecto histórico. Você tem o que a gente chama do laissez-faire, que é o Estado liberal, onde a ausência total de qualquer intervenção do Estado no domínio econômico, né? Ali que surgem as primeiras autorregulações de forma organizada. A não interferência do Estado no domínio econômico não significa que não exista uma disciplina, só significa que não existe uma regulação estatal, mas os mercados eles acabam se organizando e criando normas e regras dentro do próprio mercado. Passou após para o que a gente chama de welfare state, que é uma intervenção estatal, isso fruto da massificação dos serviços, do aumento da população. O Estado tomou para si algumas ou muitas atividades, começou a ser um prestador direto de atividade de serviços, surgiram então os serviços públicos, então tem uma maior participação, uma maior intervenção no Estado no domínio econômico, então você acaba sugando um pouco da competência da autorregulação. E a passagem do que a gente chama para o Estado regulador, que é final do século XX, começo do século XXI, onde o Estado já não consegue mais suprir a necessidade da sociedade, não consegue mais prestar um serviço de qualidade, e ele começa a repassar essas atribuições para o mercado privado, para que ele preste esse serviço, que evolua com a sociedade, preste um serviço de maior qualidade. Só que não foi uma passagem simplesmente uma transferência total e restrita de poderes. O Estado reservou para si o poder de disciplinar e de monitorar as atividades que ele
entende como de interesse público, de interesse social. E aí surge a regulação, o Estado regulador. O Estado não mais como um prestador direto da atividade econômica, mas sim como um agente fomentador, de supervisão, criando regras para que esse mercado funcione com a iniciativa privada, mas no interesse público, no respeito à sociedade. Então, a regulação surge nesse contexto e ela vem se fortalecendo nos últimos anos, onde o Estado cada vez mais regula e menos presta diretamente atividade econômica. Nesse estudo no Reino Unido, algumas recomendações importantes foram concluídas ou foram definidas como essenciais para que funcione uma autorregulação, um sistema de autorregulação. O primeiro, a autorregulação, ela nunca pode ter um interesse privado como foco. Ela tem que ter um interesse público. Então, qualquer modelo que você consiga estabelecer, ela tem que visar a melhoria do mercado, a melhoria do produto que é oferecido à sociedade e não só interesses privados no seu escopo. A autorregulação, ela não pode de maneira alguma possibilitar a redução da competição. Ela não pode ser entendida como uma forma do mercado se proteger contra novos entrantes, novos competidores. Ela tem que privilegiar sempre a competição. Isso é um risco da autorregulação. É não só mais do que uma recomendação, é um risco de qualquer autorregulação acabar fechando o mercado para novos entrantes, impossibilitando a competição, que é um dos mecanismos que faz com que os serviços sejam melhorados, com que o consumidor seja melhor tratado. Ela tem que ter harmonia com as normas legais. Isso me parece um aspecto lógico, mas que é sempre bom ser realçado. A autorregulação ela não pode mudar nenhum tipo de norma, ela tem que se adequar às normas vigentes. Ela não pode criar, ela não pode inovar no mundo legal. Ela precisa ser medida, ela tem que ter indicadores, ela tem que ter uma métrica para que a sociedade possa entender a importância de uma autorregulação e o que ela está ganhando de benefícios com esse processo de autorregulação. E todo o sistema tem que ser transparente e tem que ter um controle social. Hoje me parece, na sociedade que nós vivemos, que não tem como ninguém do mercado lançar um produto ou criar um processo ou criar um serviço sem que a sociedade tenha um controle sobre esse serviço. Entrando mais agora no aspecto brasileiro, nos sistemas de autorregulação específicos do setor financeiro aqui no Brasil, a gente consegue identificar, dentro das normas legais, dois tipos diversos. Um obrigatório, que decorre de expressa previsão legal. E no sistema financeiro nós temos o caso da BMF e Bovespa, que tem uma autorregulação definida pela instrução CVM 461 de 2007. O próprio agente regulador faz com que o mercado crie um sistema de autorregulação organizado para que possa melhorar o seu serviço. Existe o voluntário, onde não existe nenhuma recomendação legal específica para que se crie normas ou um processo de autorregulação. O próprio mercado acha necessário, para melhorar os seus serviços, criar esse sistema. E aqui nós temos, no sistema financeiro, a Ambima e a Febraban, e no sistema de publicidade, eu acho que o mais conhecido de todos, a questão do CONAR, que supervisiona as publicidades colocadas no mercado. Indo um pouco para o que a Febraban tem hoje de autorregulação, nós temos um conselho, que é o sistema de governança da autorregulação, um conselho que é formado por 8 representantes de banco e 7 da sociedade civil. Você tem ali um controle social sobre o assunto. Temos 18 bancos que são signatários da autorregulação. É um sistema voluntário, não é obrigatório para os membros da Febraban, associados da Febraban, fazerem parte da autorregulação, aderirem às regras. Já me deram 1 minuto, eu vou ter que passar mais rápido. Dois eixos principais hoje nós trabalhamos com atendimento ao consumidor, disciplinando os processos e os canais onde o consumidor faz a interação com os bancos, tendo processos de qualidade, monitorando através de indicadores para que o consumidor seja realmente bem atendido. Temos muito a melhorar, mas muito já foi feito. Então nós temos um sistema hoje de atendimento bancário, talvez referência entre as empresas, entre os mercados nacionais,
Obviamente, isso é um processo de evolução contínua, sempre podemos melhorar mais. E outro, na linha do que eu disse do sistema britânico, é a questão do crédito, você criar um sistema de crédito responsável, desde a sua concessão, da sua oferta, da sua publicidade, até o tratamento das pessoas que superendividam. E o cenário que a gente tem aqui visualiza para o futuro, né, um novo estágio da autorregulação, é a autorregulação como parte de um processo regulatório estatal. No nosso entender, não existe autorregulação num setor de interesse público, de interesse social, sem que tenha uma regulação forte. Eu acho que a autorregulação ela vem complementar um processo de regulação estatal forte, na medida em que ela vai trazer aos processos e às atividades do dia a dia das atividades financeiras, dos bancos, um maior controle, uma maior disciplina, sempre seguindo os princípios da regulação. E aqui eu não falo só da regulação do Banco Central, que é o agente regulador clássico do sistema financeiro, mas as outras matérias que a gente chama de regulações transversais ou regulações gerais, que são concorrência e consumidor. Eu acho que a junção dessas regulações faz com que o trabalho da autorregulação seja eficiente, na medida em que ela vai possibilitar que as atividades e os processos de ponta do sistema financeiro possam ser melhor autodisciplinados, aglomerando todos esses agentes reguladores para melhor atender o consumidor. E por fim, concluindo, já que já me mostraram a placa, já estou descumprindo a autorregulação do evento, né? A autorregulação para nós é um instrumento importante, né, do Estado regulador, da sociedade e do mercado. Eu acho que ela vem para criar um melhor relacionamento com o cliente, no caso da FEBRABAN, e um melhor produto a ser oferecido no mercado por parte das instituições financeiras. Então, com essa fala da importância da autorregulação, espero ter atendido ao que me foi proposto. Agradeço o convite do Banco Central por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Sem mais demora, vou passar então a palavra para o Fábio, que vai falar sobre modelos de previdência associativos. 15 minutos. Muito bom dia, senhoras e senhores. Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui hoje representando a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, que em dezembro próximo completará seu 3º ano de existência, dando continuidade aos trabalhos da extinta Secretaria de Previdência Complementar. Muito bom dia, senhor moderador, colegas da mesa. E hoje eu tenho um desafio aqui de, nos próximos 15 minutos, dar 2 mensagens principais. A primeira, eu vou falar um pouco do movimento demográfico brasileiro, envelhecimento da população, vou tentar convencê-los de que isso é um movimento importante, a gente tem uma janela de oportunidade, que é o nosso bônus demográfico. E, por outro lado, no Ano Internacional das Cooperativas, eu vou falar da Previdência Associativa, um modelo que já vem sido utilizado por algumas cooperativas do nosso país, e principalmente o maior número de sindicatos. Eu vou mostrar hoje as vantagens e principalmente de que modo a previdência associativa vai tentar responder e mitigar 3 principais fatores de risco que comprometem a renda das famílias. O primeiro deles é a própria aposentadoria, no sentido de que quando as pessoas se aposentam tem uma redução significativa de sua renda. O segundo deles, uma eventual invalidez ao longo da vida laborativa. E o terceiro fator, aquele que vai nos acometer em algum momento de nossa vida, que é a morte. De que forma as famílias estão preparadas para esses 3 principais fatores que eu comentei, e pretendo até o final da apresentação mostrar que as principais vantagens do modelo e de que forma as cooperativas podem oferecer esse produto para os cooperados. Bom, estamos num país que envelhece rapidamente
Eu vou mostrar alguns dados e por que o bônus demográfico se coloca como alguma janela de oportunidade. Dois dos principais fatores que determinam o nosso bônus demográfico, que é o aumento da longevidade, e aí eu cito o indicador de expectativa de vida no nascimento na década de 50, que era de aproximadamente 51 anos, ou seja, uma pessoa que nascia em 1950 tinha uma expectativa de média de vida até por volta do ano 2000. No ano de 2000 para 2010, essa expectativa passou para 73 anos, ou seja, em 50 anos nós tivemos um aumento de mais de 20 anos na expectativa de vida, e as previsões são de que até 2050 a gente ganhe mais 9 anos na expectativa, passando para casa dos 80 anos de idade. E o bônus demográfico, na verdade, se coloca como o período de tempo em que a população em atividade, a PIA, população em idade ativa, ela, na verdade, vai aumentar proporcionalmente em relação ao grupo de jovens e ao grupo de idosos acima de 65 anos de idade. Então, na medida que a gente fala que a dependência, ou seja, idosos e crianças que dependem de pessoas em idade ativa, ele vai diminuir até por volta de 2020, vai se manter estável com crescimento pequeno até por volta de 2030, ou seja, até, digamos, mais 20 anos teremos ganhos de renda com o aumento da população em idade ativa. Esse ganho de renda que pode ser mensurado, a FGV tem um estudo que mostra que a cada ano, até por volta de 2020, teremos um incremento de 0,5 ponto percentual na renda per capita brasileira por conta desse movimento. Falando um pouco da velocidade de envelhecimento da população brasileira, eu trago um dado que, na verdade, virou um parâmetro, um fato estilizado internacional, que é quanto tempo demora para uma população ter o número de idosos, pessoas acima de 65 anos de idade, passar de 7% da população brasileira, que é o número que nós temos em 2010, para 14%. No caso francês, isso demorou 115 anos, mais de um século, para acontecer esse movimento. Nos Estados Unidos, cerca de 70 anos. No caso espanhol, mais de 45 anos. E no Brasil, isso vai demorar um pouco mais de 20 anos, ou seja, cerca de 2030, no início da década, teremos então mais de 14% da população brasileira com idades acima de 65 anos. E obviamente que do ponto de vista social isso traz uma série de consequências. Obviamente que quando a gente tem um aumento da expectativa de vida e a renda muitas vezes não preparada para essa sobrevida, a gente tem uma escassez de recursos que, de um lado, sobrecarrega o próprio Estado e, de outro, as próprias famílias. Cito o caso, por exemplo, chinês, que já está na fase de um envelhecimento da população, a proporção da população idosa é muito grande, e a gente tem o que a literatura está chamando agora do efeito 4-2-1, que seria uma pessoa em idade ativa custeando os pais e os 4 avós. E a renda dele, obviamente, que não fica só para a geração dele. Esse gráfico é de um relatório que o Banco Mundial publicou ano passado, intitulado Envelhecendo em um Brasil Mais Velho, um relatório do Banco Mundial direcionado só para a economia brasileira, e ele mostra o que a gente pode entender como um ciclo de vida entre renda e consumo, né? Ele tem uma escala ali que foi com dados extraídos da pesquisa de orçamento familiar, mas a gente pode ignorar a escala e fazer a leitura que esse é o mapa da linha azul, consumo ao longo da vida dos indivíduos, obviamente que ele não varia muito, e o efeito renda, em que ele passa a ser maior do seu consumo por volta dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade, ou seja, tem 40 anos de renda maior do que o consumo, e essa poupança, obviamente, no modelo inter e intrageracional, ela tem que aquela área entre a linha vermelha e azul, ela tem que ser otimizada para ser alocada na fase de não laborativa e, obviamente, no modelo intergeracional para os seus filhos até entrarem em atividade. E se a gente pensa hoje, quando a gente comenta, por exemplo, da racionalidade dos agentes, eles têm que escolher produtos hoje de forma a alocar aquela renda não consumida para os períodos de fase não laborativa. Entrando no setor de fundos de pensão, hoje, incluindo o nosso modelo tradicional, temos hoje mais de 300 fundos de pensão em atividade, com mais de 1.000 planos de benefício, que eu vou comentar um pouco na próxima tela, 3,2 milhões de participantes.
3,2 milhões de participantes. Se a gente pensa hoje no sistema cooperativo, ele tem quase o dobro disso. Então, com uma grande oportunidade para o sistema cooperativista levar proteção para os seus cooperados. E quando a gente pensa em cooperativismo, ele tem tudo a ver com previdência, no sentido da proteção, no sentido de que fundos de pensão são entidades sem fins lucrativos. Então, realmente se coloca como uma grande oportunidade. E com ativos da casa de 657 bilhões, número de setembro, que se colocam como 14,5% do Produto Interno Bruto brasileiro. O modelo tradicional de fundo de pensão, ele tem o vínculo de seta vermelha, que é um vínculo empregatício, ou seja, as pessoas trabalham numa empresa e essa empresa pode fazer um aporte para o plano de benefício e o participante faz um outro aporte. Então, você tem um acúmulo do empregador e o acúmulo do participante. No modelo associativo, para ele continuar com um caráter de previdência fechada, ele ainda precisa de um vínculo. Só que o vínculo agora passa a ser um vínculo associativo. Ou seja, se você é um conselho de classe, uma associação profissional, um sindicato ou uma cooperativa, você pode oferecer previdência complementar para os seus associados e você tem a segurança de que você não é obrigado a fazer nenhum aporte, ou seja, o sindicato não vai fazer aporte no plano de benefício do participante. O participante vai custear sozinho e no modelo cooperativismo ele tem a possibilidade, as cooperativas têm a possibilidade das sobras anuais serem aportadas voluntariamente pelas cooperativas nas contas dos participantes. Evolução dos números instituidores. A gente teve uma evolução muito rápida, principalmente de 2007 até 2009, mas principalmente a composição por sindicatos e associações de classe. As cooperativas ainda não tiveram uma adesão maciça, apesar da gente ter cerca de 10% desse número de associações e sindicatos, 519, 10% formados por cooperativas. Então, a gente cita o caso do Cicobi e o caso da Quanta, enquanto movimento cooperativista, que tem aumentado o número de adesões. Mas se a gente pensa no sistema consolidado, com números ainda com grande potencial de crescimento. Principais características da previdência associativa, eu selecionei 5 delas para mostrar para os senhores. A primeira dela é que o instituidor tem a possibilidade, se coloca como uma questão, ele tem a possibilidade ou de criar um fundo de pensão, ou seja, uma cooperativa pode ter essa vantagem, e aí eu vou passar um pouco depois das próximas telas, a economia de escala, quanto maior o número de associados, e a gente pensando nos níveis de cooperativas que temos hoje no sistema, as federações, confederações, ou ele pode aderir a um plano de benefício que já existe, de alguma entidade que já está operando, ele pode falar assim, vou me associar com vocês, vou trazer os meus participantes e eles serão colocados dentro desse plano de benefício. O plano de benefício que é feito na modalidade de contribuição definida, ou seja, são contas individuais. Quer dizer, o dinheiro que você está aportando é seu, não vai ser compartilhado com outra pessoa. E você tem a possibilidade também de colocar o que a gente chama de benefícios de risco dentro dos planos, ou seja, como se fosse uma espécie de seguro, se você entrar em invalidez e eventualmente vier a falecer, a sua família continua recebendo recursos numa espécie de seguro, do sinistro do seguro. Bom, no item 5 a gente tem as instituidoras, no caso das cooperativas, que podem aportar, como eu comentei, recursos nos planos instituídos. Em termos de custo, passando um pouco para as vantagens que temos no modelo instituidor, a Previc fez um estudo no início do ano em que a gente queria mostrar, na verdade, quanto custa, do ponto de vista administrativo, gerir um fundo de pensão. E a gente chegou à seguinte conclusão, que na média, hoje o custo administrativo por participante é da casa de R$ 970, R$ 987. E esse número, obviamente, que nem por ano, e nem sempre ele é custeado só pelo participante, muitas vezes pelo patrocinador. A gente segmentou os fundos de pensão em 5 grupos, de acordo com o porte do tamanho do ativo de recursos totais. Então, aqueles com acima de 15 bilhões de ativos totais, aqueles com até 100 milhões. A gente vê que, em termos de variação, é muito, muito pequena, ou seja, na média, a gente está falando aí de R$ 900 a R$ 1.000 o custo ano por participante. E o interessante é que esse número, a gente tem os planos instituídos aí dentro, e o valor médio per capita dos planos instituídos, daqueles de sindicatos e associações, é da casa de R$ 287, ou seja, é barato
do ponto de vista administrativo, justamente pelas economias de escala, você ter um plano instituído. E quando a gente fala que é um plano que não visa o lucro e tem um custo muito baixo, todo o resultado dos investimentos acaba sendo repassado para os cooperados, para os participantes do plano. Então, realmente se coloca como uma grande alternativa de acúmulo de renda para as famílias. Pincei rapidamente aqui algumas vantagens, tanto para as cooperativas, para os cooperados e para a sociedade. A nossa experiência tem mostrado que os fundos de pensão e os modelos associados, os sindicatos que têm implementado um plano de previdência complementar, ele tem uma taxa de retenção muito alta. Ou seja, os cooperados e os sindicalizados, ele tem interesse sim de continuar nos planos, e continuar sindicalizado e continuar cooperado, mesmo na fase não laborativa. Ou seja, mesmo na fase em que ele não vai ter uma renda oriunda direto do trabalho, ele tem interesse de continuar cooperado. Além disso tudo, como eu comentei, a gente tem todo o caráter social da questão. Ou seja, a gente está discutindo em outros fóruns, principalmente de educação financeira, em um outro grupo dentro do Coremec Inclusão Financeira, a importância da educação e da irracionalidade dos agentes. Ou seja, ele sabe que ele vai se aposentar, ele sabe que ele vai precisar de renda, ele sabe que vai precisar fazer um acúmulo mensal, mas ele sempre posterga a decisão. E uma hora ele vai se colocar numa situação que essa procrastinação veio a reduzir a sua possibilidade de acúmulo de riquezas na capitalização. Bom, como eu comentei, esse fortalecimento do vínculo associativo, você pode aumentar inclusive o número de cooperados. Por exemplo, nessa cooperativa aqui eu tenho a possibilidade de ter um plano de benefícios, de ter uma previdência complementar. Então eu prefiro fazer uma adesão a essa do que aquela cooperativa. Do cooperado, além do incentivo fiscal de redução da base do imposto de renda em até 12%, entra também a questão da tabela regressiva com recursos capitalizados por mais de 10 anos, entra na menor alíquota, essa questão da menor rentabilidade, os baixos custos do plano instituído, e para a sociedade, quando a gente pensa em termos de poupança de longo prazo, o acúmulo de recursos que podem ser alocados em projetos de infraestrutura, private equities no Brasil. E como a gente sabe que temos vários exemplos aqui eu trago rapidamente alguns exemplos de planos instituidores que criaram entidades e planos que aderiram a entidades que já existiam. Então, a gente tem, só para citar aqui, por exemplo, várias associações, as seccionais da OAB, a OAB que inclusive foram um dos precursores do modelo associativo. Então, a gente tem em vários estados os filiados da OAB participando, a própria Quanta da central da Unicred, participando daqueles que criaram as entidades, e outros tantos que aderiram ao modelo de instituidor num plano que já existia. Tem vários conselhos de classe, enfim, eu vou deixar aqui. Bom, você é uma cooperativa hoje, está interessada em fazer um plano de previdência, quais seriam os passos a serem adotados na criação de um plano de previdência associativa? A primeira coisa seria a criação de um comitê interno. Um comitê interno dentro da cooperativa para discutir a questão. A gente tem alguns assuntos legais que devem ser abordados, mas o principal deles é que se você é uma cooperativa e tem mais de 1.000 cooperados, um CNPJ funcionando há mais de 3 anos, você tem plenas condições de fazer adesão a um plano de benefícios. Depois disso, você vai ter que tomar a decisão se você vai aderir a uma entidade que já existe ou de criar uma outra. E aí, obviamente, quanto maior o número de associados dentro de um plano de benefícios, menor o custo, você tem maior rentabilidade desses investimentos. Levantamento de potenciais participantes, aí você passa por uma fase de estruturação dos planos e uma campanha de adesão. Eu deixo os contatos aqui da Previc. Se vocês tiverem, e as cooperativas que estiverem interessadas, a gente tem o maior prazer de receber vocês e de falar com vocês para mostrar o caminho das pedras, de como vocês podem se proteger e levar proteção para os seus cooperados. Muito obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Essa questão do bônus demográfico é interessante, né? Eu acho que já foi bem posto, que para a indústria bancária, para a indústria cooperativa, nós temos então aí oportunidades e desafio, oportunidade de fazer negócio, desafio de desenhar produtos
que atenda à demanda das pessoas que estão ainda na fase de poupar. Para nós também que fazemos políticas públicas, nós também temos que exatamente olhar essa questão na mesma perspectiva. O Brasil, a economia pode se beneficiar e vai se beneficiar desse período ainda restante do bônus demográfico, mas tem que se preparar para lidar com os desafios que vão se apresentar quando se esgotar esse período. Foi mencionado aqui pelo Fábio o caso da China, onde o período do bônus demográfico se esgotou, mas hoje talvez o caso mais emblemático seja o do Japão, onde a população já é bastante envelhecida e tem sido um desafio para as autoridades japonesas lidar com essa situação. Bom, vamos então agora para a próxima apresentação da Ellen Nascimento. A Ellen vai falar sobre os desafios globais para alavancar inclusão financeira via pagamentos de governos para famílias. 15 minutos, Ellen. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de agradecer o convite da organização e espero que nossas considerações possam contribuir para o debate. O que é o CIGEP? O CIGEP é um centro independente de pesquisa dedicado ao avanço do acesso financeiro para os pobres do mundo. É apoiado por mais de 30 agências de desenvolvimento e fundações privadas que compartilham a missão comum de aliviar a pobreza. Com sede no Banco Mundial, o CIGEP fornece inteligência de mercado, desenvolve soluções inovadoras e oferece serviços de consultoria para governos, prestadores de serviços financeiros, doadores e investidores. Focamos nossas atividades em 7 países: México, Brasil, Gana, União Econômica e Monetária do Oeste Africano, África do Sul, Paquistão e Índia, além de conduzir estudos em outros países. O que temos feito globalmente? Focamos nossas atividades ao bom desenvolvimento do modelo de correspondentes. O CIGEP tem pesquisado, avaliado e analisado diversos mercados visando motivar a inclusão financeira, bem como aprender lições de relevância global. O fornecimento de serviços bancários sem agência é um negócio constituído de grandes volumes de operações. O regular e grande fluxo de dinheiro público envolvido no pagamento de programas sociais é um incentivo para bancos e outros operadores atenderem a parcela mais pobre da população. Assim, temos buscado oportunidades para aprimorar o desenvolvimento de programas sociais como um caminho para a inclusão financeira. Concentramos nossos esforços em mercados que possuem um grande número de pessoas de renda baixa e sem serviços bancários, mercados cujos formuladores de política e reguladores têm interesse em conduzir uma agenda de inclusão financeira e são favoráveis ao modelo de correspondentes bancários, e mercados regionalmente, se não mundialmente influentes. Na Índia, atualmente, mais da metade dos indianos adultos não possuem conta bancária. Apesar dos esforços do governo indiano em transitar do pagamento em dinheiro para o pagamento eletrônico, o escopo e a qualidade dos correspondentes bancários na Índia ainda é muito limitado. A flexibilização do marco regulatório indiano, cobrar taxas e uma identificação facilitada permitiu aos agentes oferecerem serviços bancários que são convenientes e seguros e permitiu também a instituições não financeiras a estabelecerem pontos de atendimento ao cidadão. Ao longo de 2011, foram criados mais de 100 mil novos pontos de atendimento. No entanto, essa expansão numérica tem sido marcada por uma inconsistente implementação. Grande parte das dificuldades enfrentadas devem-se às constantes mudanças no marco regulatório, elevando o risco político para os investidores. Já no Paquistão, o governo vem desempenhando papel fundamental na manutenção de um diálogo produtivo e contínuo com a indústria. Há cerca de 20 diferentes atores atuando no mercado de correspondentes no Paquistão. Ao final de 2011, o programa Benazir de apoio à renda fechou contrato com 6 bancos diferentes para efetuar o pagamento do benefício social
por meio de cartões de débito para 3,6 milhões de beneficiários em 124 distritos. Em Bangladesh, o Programa de Geração de Emprego para os Mais Pobres gera empregos de curta duração em projetos comunitários para os trabalhadores rurais. Estes participam de atividades de terraplanagem, construção de estrada rural, construção de barragem de terra para prevenir alagamentos durante 2 ciclos de entre-safra, 60 dias e 40 dias. O programa atende cerca de 850 mil trabalhadores rurais em cada ciclo. 30% são mulheres. O pagamento é feito em dinheiro, manualmente. Isso dificulta o monitoramento e o gerenciamento do programa, levando a atrasos e subornos. Uma adequada automatização dessas transações reduziria significativamente o risco. Os governos analisados do Sul Asiático demonstram interesse em desenvolver o modelo de correspondente, porém, enfrentam dificuldades em estabelecer padrões de qualidade do serviço. Já em relação aos fornecedores, a integração tecnológica entre bancos e correspondentes é baixa. O volume de transações é insuficiente para incentivar e manter o negócio. A qualidade dos locais varia muito, colocando a reputação dos bancos em risco. Já os clientes enfrentam atrasos no pagamento do benefício, longas filas e há poucos pontos de atendimento. Em relação aos países de renda média, para compreender melhor os custos e benefícios para governo, beneficiários e fornecedores, o SIGEP, em parceria com o BFA, realizou em longo de 2011 uma pesquisa em 4 países de renda média, que possuem experiência em pagamentos de programas sociais por meio de contas bancárias via tecnologia em larga escala. Os países são Brasil, África do Sul, Colômbia e México. No Brasil, o Bolsa Família atende 13,7 milhões de famílias. Hoje, 3 milhões de beneficiários podem receber o benefício em uma conta simplificada. O valor que o MDS paga para a Caixa por benefício creditado em conta corrente é 31% menor do que ela paga para o benefício creditado via plataforma social. Essa plataforma social ela já atingiu seu propósito e hoje se tornou limitado. Se todos os pagamentos forem realizados via conta simplificada, o MDS pouparia 31%. Estamos trabalhando em conjunto com a Caixa Econômica para conhecer a fundo o comportamento dos beneficiários do Bolsa, o que será detalhado ao final da apresentação. Na África do Sul, a Agência de Seguridade Social é responsável por diversas transferências não condicionadas, atendendo 9 milhões de beneficiários em uma conta bancária de escolha do beneficiário. O pagamento via conta corrente na África do Sul também é menor. Ele é 54% menor do que o pagamento via uma conta limitada. Na Colômbia, o programa Famílias en Nación atende 2,4 milhões de famílias. Os pagamentos eletrônicos na Colômbia não são mais baratos do que pagamentos em dinheiro. O custo adicional reflete a natureza inicial do contrato. A necessidade do banco realizar uma modernização em seu sistema, a emissão de milhões de cartões de débito, a coleta de informação biométrica e a construção de uma nova rede de distribuição. No México, o programa Oportunidades atende mais de 6 milhões de famílias. Pagamentos via conta corrente no México são um pouco mais caros que pagamentos em dinheiro. Esse custo aumenta quando beneficiários que moram em locais distantes precisam se deslocar para recolher o benefício. Em relação ao formato de pagamento de programas sociais, há 3 formas de pagamento. Em dinheiro, o beneficiário precisa sacar tudo, normalmente em um lugar e hora específicos. Por meio de um instrumento cujo propósito é limitado, o cliente fica restrito a uma das seguintes funções. Não é possível armazenar fundos indefinidamente ou não é possível acessar fundos fora da infraestrutura dedicada ou não é possível depositar fundos adicionais. E o terceiro formato de pagamento é via conta corrente. Nesse caso, o cliente pode armazenar fundos indefinidamente, pode acessar fundos por meio da infraestrutura financeira e pode depositar fundos adicionais. Ao analisar os dados de 2011, temos, no Brasil, 84% dos beneficiários do Bolsa recebiam benefício via conta, cujo propósito é limitado, e apenas 15% recebiam o benefício em uma conta corrente. Na Colômbia, 91% dos beneficiários tinham conta limitada,
enquanto 9% ainda recebiam benefício em dinheiro. No México, 34% dos beneficiários tinham conta corrente e 66% ainda recebiam benefício em dinheiro. Já na África do Sul, 59% dos beneficiários tinham conta corrente e 41% tinham conta limitada. Com base nesse estudo comparativo, procuramos responder 3 perguntas. Do ponto de vista do governo, prestar serviços financeiros inclusivos é acessível aos programas sociais? Sim. Há provas suficientes de que a mudança de pagamentos em dinheiro para pagamentos eletrônicos pode ter um custo menor para os programas. Brasil e África do Sul já se deram conta disso. No entanto, México e Colômbia mostram que os custos por pagamento podem aumentar como resultado da necessidade de construir novas redes de distribuição. O custo não irá diminuir enquanto operadores de programa dependerem de contratos de instrumentos cujo propósito é limitado, que exigem a criação de infraestrutura própria. Já do ponto de vista do fornecedor, a pergunta que procuramos responder é: a oferta de serviços inclusivos é rentável? Sim. Realizar o pagamento do benefício pode ser rentável e sustentável para operadores do programa, desde que o valor recebido do governo seja razoável. Sem a participação financeira do governo, o case de negócios torna-se um desafio. Sustentar um negócio a partir de contas com saldo pequeno depende da economia de escala, do uso de canais de baixo custo como agentes bancários e, com o tempo, de serviços adicionais para esses clientes. Para que isso seja possível, será necessário usar contas correntes que possam ser emitidas em larga escala e que possibilitem o uso de diferentes canais financeiros para efetuar transações. A terceira pergunta, que esse estudo comparativo procurou responder, diz respeito ao beneficiário. Será que os beneficiários usarão serviços financeiros se lhes forem ofertados? Os beneficiários gostam da conveniência do pagamento eletrônico, desde que compreendam seu funcionamento. Poucos beneficiários usam sua nova conta bancária para poupar de forma automática ou para algo além do saque. Evidências da Colômbia mostram que quando há uma comunicação clara entre o programa, o banco e os beneficiários, o comportamento pode mudar. Assim, a mudança de comportamento leva tempo e exige uma comunicação clara, consistente e apropriada. Daí a necessidade de conhecer profundamente a base de clientes, de forma a segmentar o grupo de beneficiários. Essa segmentação possibilita aos fornecedores desenhar produtos adequados e estabelecer incentivos apropriados para estimular o uso. A partir das lições aprendidas e com foco no Brasil, o SIGEP vem desenvolvendo um projeto em parceria com a Caixa para realizar pesquisa com o intuito de melhor compreender o comportamento financeiro dos beneficiários do Bolsa. O projeto iniciou em novembro de 2011 e foi dividido em 4 etapas. Já concluímos as 2 primeiras etapas. A primeira etapa fez uma análise dos produtos existentes, destinado à renda básica. A maioria desses produtos são bons, quando comparados a produtos similares no mercado, com destaque para a conta simplificada. O projeto de inclusão bancária, implementado pela Caixa em 2007, possibilitou que milhares de beneficiários do Bolsa que já tinham conta simplificada passassem a receber o benefício diretamente na conta. De 300 mil contas marcadas, apenas 9 solicitaram desmarcação. O número de rejeições foi mínimo. Dentre os principais motivos que levaram à implantação do projeto estão: incentivar a movimentação bancária, gerar comodidade, estimular o saque parcial, prover maior segurança para o beneficiário que não precisa andar com o bolso cheio de dinheiro, incentivar a poupança, estimular o uso do cartão de débito. O crédito em conta fornece ao beneficiário a chance de praticar o exercício de sacar o benefício. A expectativa é que a prática fará com que o beneficiário sinta-se seguro e deixe de sacar tudo. A segunda etapa da parceria com a Caixa foi uma pesquisa de campo preliminar realizada em 3 regiões, Nordeste, Sul e Sudeste, com 32 famílias beneficiárias do Bolsa. Essa pesquisa preliminar revelou que
há necessidade e interesse por produtos financeiros. O Bolsa Família não é um grupo homogêneo. Identificamos 4 grupos, 4 segmentos dentro do Bolsa. Há aqueles que são exclusivamente dependentes do programa social, aqueles que são desinformados, os destemidos e ainda aqueles que são conscientes. Muitas das famílias não possuem conhecimento sobre a conta simplificada. Enquanto alguns têm medo de perder o benefício se abrirem uma conta, outros têm medo de perder o benefício se não abrirem a conta. A maioria dos beneficiários bancarizados fazem uso incipiente da conta simplificada, apenas sacam o benefício. Não a usam, não sabem como usar, não sabem como funciona e têm medo de usá-la. Justamente com o intuito de melhor entender os motivos desses comportamentos, vamos dar início à terceira etapa da parceria com a Caixa. Essa etapa consiste numa pesquisa qualitativa, por meio da construção de diários financeiros e entrevistas etnográficas, visando capturar a variabilidade de comportamento financeiro das famílias do Bolsa. Os dados permitirão uma análise mais profunda sobre a vida financeira e comportamento dos beneficiários do Bolsa. A nossa expectativa é que os dados coletados possibilitarão determinar se os produtos existentes são adequados ou se precisam de refinamento, ou se há necessidade de desenvolver novos produtos financeiros para atender às reais necessidades do público do Bolsa. Para acessar análises de pesquisas recentes, gostaria de convidá-los a visitar o nosso blog. Muito obrigada. Obrigado, Ellen. Nós certamente já sabemos quão benéfico é para o sistema econômico ter um sistema de pagamentos seguro, como é o caso do SPB, que foi implantado pelo Banco Central há mais de 10 anos. Aqui a Ellen está nos apresentando evidências de que também nesses programas de distribuição de renda pode haver ganhos de eficiência se o sistema de pagamentos for bem desenhado. Nós vamos então agora para o último painelista, a Maria Augusta. A apresentação da Maria Augusta vai ser sobre microseguros no Brasil. 15 minutos, Maria Augusta. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre microseguros, agradecer a organização do evento, ao Banco Central. E vou falar um pouco também do microseguros, que também faz parte da microfinanças e acaba muitas vezes complementando o microcrédito. Eu vou explicar aqui um pouquinho. Bom, o microseguro é a proteção securitária destinada à população de baixa renda ou aos microempreendedores individuais, fornecido pelas sociedades seguradoras e de entidade de previdência privada complementar aberta, autorizadas a operar no país, mediante pagamento proporcionais aos ricos envolvidos. Então, a diferença entre o microseguro e o seguro tradicional é que ele é desenhado para a população de baixa renda e para os microempreendedores individuais. Bom, qual seria o público-alvo desse microseguros? O público-alvo seria as pessoas que têm a renda entre 2 e 3 salários mínimos. Atualmente, essa população se conta com mais de 100 milhões de pessoas. E muito pouco dessa população está segurada. A gente tem visto nos últimos anos uma grande mobilidade social ocorrida no Brasil. E tanto que já foi falado aqui no evento que a figura da pirâmide não seria nem mais uma pirâmide de distribuição de renda, mas sim um losango.
Acontece que muitas dessas pessoas que estão fazendo essa mobilidade, elas não têm muito consciência da questão da proteção contra riscos, nem fazer uma formação de poupança. Então, qualquer atitude inadequada em relação a esses dois aspectos pode fazer com que elas percam o status que elas conseguiram. Então, enquanto o microcrédito ele ajuda as pessoas a progredirem, o microseguro é voltado para proteger esses ganhos. Então, o objetivo do microseguro é salvaguardar os avanços já obtidos no aumento de renda de milhões de domicílios que emergiram da pobreza através das políticas governamentais para a inclusão social e o crescimento econômico. Falar um pouquinho do histórico do microseguros. Em 2003, com a política do governo já voltada para a elaboração de produtos financeiros focado na população de baixa renda, nós elaboramos alguns circulares para fomentar esse seguro no Brasil, e foram chamados seguros populares. Esse seguro se diferenciava dos outros tipos de seguro pelo baixo preço, mas o nosso estudo não estava muito focado na população de baixa renda, a gente só focou na questão do preço. E isso não ajudou muito a fomentar o produto. Aí, em 2006, numa reunião no Fórum Internacional da IAS, a IAS é a Associação Internacional de Supervisores de Seguros, então, que a SUSEP também participa. E nesse fórum, a gente começou a ouvir falar sobre microseguros, que era um seguro voltado para a população de baixa renda e que nós deveríamos desenvolver o produto focado nessa população. E a gente viu o que estava acontecendo nos outros países, como África do Sul, a própria Índia, Bangladesh e demais outros países. Então, a partir desse fórum, nós voltamos para o Brasil, já com uma consciência sobre o produto, e começamos a discutir com várias, não só dentro da SUSEP, mas várias áreas do governo, como o Ministério da Fazenda, o próprio Banco Central, o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério da Previdência Social. E, em 2008, nós fizemos assim, esse grupo elaborou um substitutivo a um projeto de lei de microseguros que ainda se encontra no Congresso. E foi substitutivo em virtude da gente ter avançado nos aspectos operacionais e fiscais e técnicos do produto. Então, essa discussão continuou, muitas empresas já estavam elaborando produtos focados na baixa renda, mas ainda não tinha saído uma regulamentação a respeito do assunto. Bom, como o projeto não estava saindo, em 2008 a SUSEP resolveu trazer todo o conteúdo do projeto que estaria no nosso alcance de competência, e publicamos em 2011 a resolução CNSP 244, que dá as linhas gerais do microseguro. Bom, esse ano, e com um grupo também voltado para isso, junto com a indústria de seguros, corretores, foram feitas a regulamentação dessa lei geral. E eu vou falar agora um pouquinho sobre os aspectos dessa lei, dessas regulamentações, aliás. Bom, a regulamentação ela focou no produto simples, né, com coberturas padronizadas. Ela define também o pagamento da indenização mais rápido do que os seguros tradicionais. Foi regulamentada a criação de seguradoras especializadas no microseguros,
Essas seguradoras têm incentivos para abertura, incentivos prudenciais, menor capital para abertura, incentivos na constituição de provisões técnicas, de acordo, e também incentivos na hora do registro, de acordo com os riscos que elas suportam. Focamos na ampliação dos canais de distribuição, que eu vou falar daqui a pouco, e criamos o corretor de microseguros, voltado para esse segmento. E demos também ênfase na tecnologia, que seria o uso de meios remotos na contratação e regulação do sinistro. Hoje em dia é possível se contratar seguro através de celular, ou internet, ou qualquer outra forma de meios remotos. E uma exigência da lei é que, uma vez sendo feito por esse meio, o segurado ele vai ficar recebendo mensagens sobre educação financeira, sobre o produto, que também foi o foco dessa regulação. Então, a importância do canal de distribuição para o microseguro é muito grande. Embora a formatação dos produtos seja importante, a distribuição que levará o uso efetivo do microseguro. E essa nova regulamentação trouxe outros tipos de canais. Foram criados correspondentes de instituições autorizadas pelo Banco Central, os correspondentes de microseguro e os corretores de microseguro, como eu falei antes. Bom, aproveitando a experiência bem-sucedida do Banco Central, em virtude da integração que nos trabalhos que está sendo feito junto ao Banco Central e outros órgãos do Sistema Financeiro Nacional, nós colocamos na legislação que esses correspondentes dessas instituições autorizadas pelo Banco Central vão poder ofertar o microseguros. Há um contrato entre a seguradora e a instituição autorizada a operar pelo Bacen. O prêmio pago correspondente considera-se feita a seguradora e a responsabilidade é solidária pelos serviços. Criamos também a figura do correspondente de microseguros, que geralmente são pessoas jurídicas com grande base de clientes para a gente conseguir aumentar a capilaridade do produto. E eles estão autorizados a fazer serviço de ofertas de microseguro, recepção de propostas, coleta e fornecimento de dados cadastrais, recolhimento de prêmios, pagamento de indenizações, dar apoio logístico e assistência de segurança e serviço de controle. A total responsabilidade é da seguradora pelos serviços e o prêmio pago correspondente considera feito à sociedade. E toda a seguradora terá que ter uma relação atualizada dos seus correspondentes para maior transparência. E criamos também a figura do corretor de microseguros. Esse corretor de microseguros, ele geralmente é uma pessoa da comunidade, porque nós vimos que é muito importante a questão da confiança e da linguagem desse produto. Então, uma pessoa dentro da comunidade, que ele já conhece, já se tem uma referência, já tem uma confiança, a gente trazendo essa pessoa como um corretor de microseguros, através de um curso básico de 30 horas, torna mais efetiva essa venda e o alcance do produto, porque vai ter uma abordagem dentro da linguagem do local e também das necessidades da população. E, investindo nos canais de distribuição, nós conseguimos ganhos de escala para o sucesso desse produto. Bem, acho que aqui meu tempo já até está esgotado. Procurei obedecer aqui uns 15 minutos. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos. Está aí meus contatos. Quem quiser me procurar depois, ou para saber mais sobre microseguros, a questão de como poder ser um correspondente de microseguros, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Maria Augusta, pela excelente apresentação. Eu gostaria
Nós estamos caminhando já para o encerramento do painel. Eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações sobre o desenvolvimento do mercado de crédito, inclusão financeira, o papel do Banco Central nesse processo todo nos últimos anos. No Brasil, eu entendo que os avanços recentes em termos de inclusão financeira e de acesso ao mercado de crédito podem ser percebidos pela sociedade e, de fato, o são, tanto em relação a famílias, em particular famílias de baixa renda, quanto em relação a empresários, em especial micro e pequenos empresários. De um modo geral, prevalece o entendimento de que a inclusão financeira e o acesso ao mercado de crédito vem contribuindo de modo crescente para a melhoria de vida das pessoas e para o crescimento das empresas. Eu creio que seria desafiador imaginar quão diferente e talvez mais difícil estaria a vida dos brasileiros sem esses avanços. Algumas estatísticas ajudam a dimensionar as mudanças. O crédito, tanto para consumo quanto para investimento, cresceu nos últimos anos a uma taxa média ao redor de 20%. Entre 2002 e 2011, o número de clientes bancários passou de 87 para 174 milhões. E mais um ponto, hoje, 100% dos municípios brasileiros são atendidos por serviços bancários. A grandeza dos números referentes à inclusão financeira e ao crescimento do crédito, especialmente no segmento de pessoas físicas, pode e deve ser avaliada à luz de transformações estruturais pelas quais vem passando a sociedade e a economia brasileira. Em especial, cabe mencionar a incorporação de dezenas de milhões de pessoas à classe média e a saída de outras dezenas de milhões da zona de pobreza. O Banco Central do Brasil tem contribuído de forma importante e em diversas dimensões para esse processo. Por exemplo, com a implementação de uma regulação moderna e com uma supervisão vigilante. Também merece destaque a realização de eventos como o 4º Fórum de Inclusão Financeira e o estímulo ao cooperativismo. A mais importante de todas as dimensões, entretanto, é o compromisso do Banco Central com a estabilidade de preços, com a manutenção da inflação sob controle. Sem esse compromisso, as demais ações perderiam eficácia. A nossa história mostra isso de forma clara. Sem esse compromisso, certamente a sociedade brasileira não estaria tendo a oportunidade de usufruir em sua plenitude os benefícios decorrentes da intensa expansão do crédito, bem como da abrangente inclusão financeira verificada nos últimos anos. Nessa e em outras perspectivas, senhoras e senhores, após 13 anos de adoção e 8 anos consecutivos em que as metas foram cumpridas, o regime de metas se consolidou e comprovou ser o que melhor se adequa à realidade brasileira e a um ambiente global em que os choques têm sido cada vez mais frequentes e mais intensos. Eu gostaria de acrescentar que nos próximos anos a política monetária do Banco Central continuará sendo conduzida, tendo como foco exclusivamente o compromisso com a estabilidade de preços, seguindo a abordagem das metas para a inflação. Esse compromisso do Banco Central do Brasil vai contribuir para fortalecer ainda mais as perspectivas de expansão sustentável do mercado de crédito
de aprofundamento do processo de inclusão financeira e de desenvolvimento do cooperativismo. Bom, para final, nós estamos já sem tempo, na verdade, ultrapassamos em 5 minutos o orçamento que nos foi destinado pela organização do evento. Nós recebemos algumas perguntas. Eu gostaria de agradecer as pessoas que enviaram as perguntas. Eu passei as perguntas para os painelistas e pediria a vocês a gentileza de procurá-los após aqui o encerramento do painel diretamente, ou escrever, entrar em contato, já que todos disponibilizaram endereço eletrônico, telefone, etc. No que diz respeito às perguntas que foram enviadas ao Banco Central, podem me procurar que eu vou tentar responder. Tem aqui 3 perguntas enviadas ao Banco Central, vocês podem me procurar que eu vou tentar responder. Eu gostaria então de agradecer aos 4 painelistas pela contribuição, por terem aceito o convite do Banco Central para participar desse evento, e a nossa sessão está encerrada. Muito obrigado a vocês. Agradecemos ao senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, aos nossos palestrantes.